né? Então, aqui é a apresentação, né? Eu sou uma investigadora associada da Universidade de Lisboa, sou professora da UVA, Universidade Veiga de Almeida do Brasil, e sou correspondente do Zipframes, que é um site sobre animação autoral, e sou animadora da Quadro Vermelho Produções. Bom, deu para perceber que o filme do Otto não é um filme qualquer. Ele realmente traz muitas informações, ele tem uma linguagem até difícil mesmo da gente conseguir acompanhar. Não é um filme fácil, não é toda pessoa, todo público, mesmo o brasileiro, que consegue entender perfeitamente a narrativa, tá? E vou mostrar aqui o objetivo dessa apresentação, que é analisar como o filme utiliza dois tipos de imagem, já deu para a gente ver pelo trailer, que ela trabalha tanto com a imagem... Bordef, Oi? Diga. Desculpa, eu acho que tem que dar um full screen lá na apresentação. Eu dei o full screen. Ela está parada no primeiro slide. Eu dei o full screen aqui para mim. Ela está parada no primeiro slide. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Para a gente está aparecendo o PowerPoint. Entendi. Tá, deixa eu fazer aqui o seguinte. De repente pode ficar mais fácil. Talvez refazer eu vou exportar o PDF. Não, eu exporto o PDF super rápido aqui. Eu acho mais fácil. Para eu poder abrir o PDF inteiro, entendeu? Tá. Eu vou dar uma pausa aqui no tempo para você não... Sim. Não, ele já está fazendo aqui. Eu parei de compartilhar? Ainda não, né? Deixa eu parar aqui de compartilhar. E aí eu vou gerar o PDF, eu vou abrir o PDF. E aí eu já... O que aconteceu? Isso, está acabando. E aí eu consigo... Bom, o PDF já está pronto. Eu vou abrir ele aqui. Que aí eu consigo, acredito eu, compartilhar a tela desse PDF. Aí eu acho que eu consigo abrir ele na tela cheia para vocês. Ok. Vamos lá, tá abrindo. É sempre assim, né? Quando a gente está com pressa, tudo demora além do normal. Questões da tecnologia. Pois é, tem um ditado antigo que dizia, né, que o computador, quando apareceu, ele surgiu para resolver os problemas que antes nós não tínhamos. Exatamente. Então, essa é uma piada muito antiga. O meu Acrobat está abrindo aqui. Ele também não costuma demorar desse jeito, mas enfim, é exatamente o que a gente está falando. Perfeito. E aí agora eu vou compartilhar aqui a tela e ver se vocês conseguem vê-la melhor, ok? Acredito eu que agora não deu problema. Foi agora? Gente, foi? Oi? Alô? Desculpa, eu estava com o microfone desligado. Você colocou full screen que não está... Mas vocês estão vendo o primeiro slide. A gente está vendo o primeiro slide. Tá. Isso. Vamos ver o segundo agora? Não. Pronto, agora sim. O segundo, o terceiro. Objetivo agora. Aparecendo. Sim. Não, perfeito. Pode agora ser? deixa eu ver se eu consigo botar aqui no full screen sem problema. Full screen novo. Okay. Foi? Foi. Só para a gente testar. Adianta e volta no slide. Só para a gente testar. Primeiro. Tenta... Porque está parado aqui. Eu não estou conseguindo fazer ele andar.
Bom, de repente você pode mostrar sem o full screen mesmo. Eu acho que aqui vai dar menos problema, não sei porquê. Acontece. Não, ele deu uma congelada agora. Não sei se aí tá aparecendo para vocês, mas para mim Bom, ele deu tá uma parado congelada. no slide que é Cidade dos Piratas. Isso. Então, é que ele deu uma congelada aqui agora e eu estou tentando fazer ele parar o congelamento. Voltar ao normal, mas não estou conseguindo. Peraí. Guilherme? Gordif, você tirou, foi a apresentação? Eu tirei porque ela travou. Tenta compartilhar a tela inteira, eu acho que funciona melhor. Não, eu não estou conseguindo fazer ela mexer para nada, nem comigo, entendeu? Nem no teu computador não está aparecendo. Exatamente, ela travou completamente. Talvez Estou o tentando fazer PowerPoint ela mesmo. voltar. Não, estou tentando fazer ela voltar. Ó, desligou. Eu vou fazer assim, eu vou apresentar ela, mas não em full screen. Bom, o que a gente pode fazer, Carla está dando a dica aqui, é chamar o trabalho de Amanda enquanto a gente vê. Pode ser. Não é? Amanda, você poderia antecipar seu trabalho? Mas aqui Sim. também eu consegui apresentar, abrir ele agora. Pronto, vamos testar mais uma vez então. Para não interromper o que já foi apresentado, senão fica difícil até para quem está acompanhando. Estou pensando mais isso. Certo. Ó, primeira, segundo slide, terceiro slide. Foi? Pronto, agora está passando. Ó, ok? Então Pronto, vamos deixar isso. assim, que eu acho Está que em garante objetivo. mais. Isso, Pronto, então vamos lá então. Continuemos. O objetivo realmente é trabalhar, mostrar como é que o filme organiza essa questão da imagem animada e filmada. Ele, na verdade, é um filme que apresenta 4 eixos narrativos, né? Ele acaba sendo reflexo mesmo de uma sociedade, como produto dessa sociedade, e eu trabalho isso através dos estudos de Anjo Vinot, e os meus estudos mesmo de doutorado, onde eu estudei exatamente a junção da imagem animada e filmada, quando a imagem animada trabalha com momentos de psicadelia, sonho, memória e imaginação do personagem. Tá? Esse trabalho, na verdade, ele sintetiza 2 outras apresentações que eu fiz no Congresso Internacional aqui em Portugal e no AnimaFest, no Festival do Zagreb. Esse filme recebeu muitos prêmios, ele foi muito premiado, ele já entrou no circuito nacional, né? E ele é a origem do trabalho do Otto Guerra, que para quem é do ramo da animação conhece, porque ele é um dinossauro da animação brasileira, né? E a vertente dele foi sempre essa visão mais underground da animação, da própria sociedade, enfim. E ele é um vitorioso por todo o trabalho de animação que ele conseguiu fazer no Brasil. Os destaques do filme, para mim, são exatamente essa mistura da animação com live action, né? Esses 4 eixos narrativos que eu vou comentar à frente. Ele é um filme metadocumental, porque ele acaba falando dele mesmo dentro da história, além de ser uma crítica social, política, econômica e cultural da sociedade brasileira. Né? Ele aglutina assuntos e tempos da narrativa, né? Então ele mistura a personagem principal, que é a própria vida do Laerte, né? As escolhas que ele fez, mesmo de escolha do próprio gênero, os personagens do Laerte, a história da própria produção do filme e a história, de certa forma, do próprio Otto Guerra também. Então ele acaba tendo uma mistura narrativa, onde representa esse caos social, porque ele mistura todos esses eixos dentro de uma mesma história. Então você tem que perceber que parte desse eixo, qual é o eixo que ele está mostrando, que ele está se referindo naquela sequência que você está vendo, e muitas vezes uma mesma sequência se refere a várias narrativas, elas se cruzam o tempo todo, né? E a mistura imagética acaba representando esse mix temporal, porque fala do passado dele, da Laerte, fala também do passado dos personagens, que tem personagens que a Laerte deixou de lado, né, de produzir, de trabalhar, por achar eles muito machistas e mesmo homofóbicos. Então, o Cidade dos Piratas é esse mix total
e, de certa forma, acaba representando esse caos social que a gente vive no Brasil, mas que, na verdade, não é só do Brasil, na verdade, é um caos mundial, né? Ali é só um reflexo do que está acontecendo no mundo todo, e como o Brasil tem inserido nesse mundo, ele não podia ser diferente. Essa mistura narrativa, né, que representa esse caos social, o Divinot ele consegue explicar um pouco isso, porque ele explica que não tem como você separar, né, a vida psíquica, individual ou coletiva, e para ele tanto faz, porque um conjunto de indivíduos formam esse coletivo, né, e que essa vida, né, que não deixa de ser uma vida, essa questão interna, psíquica, psicológica desse coletivo, de alguma maneira isso passa para a sociedade, né, é um vem e vai, né, você tem aí um caminho de uma mão dupla, né, do que acontece, do que você sente, do que você sente, você reflete na sociedade, você recebe isso, e por aí vai indo, e isso, de qualquer maneira, é refletido nas obras artísticas. O artista é sempre como se fosse uma antena, um catalisador dessa situação, né? E o filme representa muito bem esse momento de ruptura da estrutura da sociedade brasileira, principalmente no final, né? No meio do final, quando o Azevedo tem essa cena que fiz esse corte aqui, quando todo mundo, né? Obrigado, obrigado, e ele vai pisando naquela multidão, né? Obrigada por nos matarem, né? A narrativa e a sua visualidade, eu coloco que o desenho animado para o filme do Otto, ela é a manifestação perfeita para ele poder contar a coisa como ele queria. O desenho animado é a técnica mais plausível e mais pertinente para ser usada, né? O desenho animado é uma coisa muito primitiva, tem registros aí de tentativa de criar a imagem em movimento da pré-história, né? Então não é uma coisa de agora, né? E isso, de certa forma, eu coloco na minha tese, que é, você não tem uma forma, nenhuma técnica melhor que representa esse imaginário diegético. O imaginário diegético são essas imagens mais mentais, mais oníricas, menos realistas, né? Que você cria, que nós criamos nas nossas mentes, né? Todavia, há sempre uma técnica animada que melhor pode representar uma determinada narrativa, uma determinada intenção do artista, do autor, do criador dessa história, dessa narrativa, dessa mensagem visual, né? E aí, a narrativa e essa visualidade, analisando isso, eu percebo que o filme apresenta 3 situações, e no caso, 3 principais níveis diegéticos, aí baseado na obra do Genet, que ele fala exatamente sobre o estudo dos níveis diegéticos na narrativa, né? Então você tem um nível que é extradiegético, que são as entrevistas, que é a imagem filmada, né? São imagens que existem e acontecem fora da história do filme, mas que ele agrega para o filme, no caso o Otto, né? Você tem a história intradiegética, que faz parte da história do Otto, e vem a história do Ivan, a história do Ivan é o personagem que na história do Otto é o representante da própria Laerte. A história do Azevedo, que é o personagem da Laerte que ele coloca no filme. A história de Guerra, que é a história do próprio Otto, da doença dele, dos problemas que ele teve com a produção do filme. E a história dos personagens da Laerte, que não é só o Azevedo. Tem os piratas, tem o Fernando Pessoa, tem outros personagens que eles vão se mesclando ali naquela história. E o terceiro nível é um metadiegético, que são os sonhos 5 minutos, tá? Estou acompanhando aqui no meu cronômetro. Que ele também agrega na história e muitas vezes aparecem como sonhos e delírios, ou sonhos e delírios desses personagens, que seria um metadiegético que está para além da narrativa, mas dentro da narrativa num outro nível, né? Um nível mais interno, digamos assim. Conclusões. E aí eu pego uma frase do Otto, que carecidamente eu tomo aqui também um momento para agradecer, que gentilmente me cedeu uma entrevista, falando exatamente do filme dele. Ele diz que a realidade atropelou mesmo a história, né? Quer dizer, o que aconteceu depois do filme, o filme foi antes de certos acontecimentos e fatos que vieram a ocorrer no Brasil, né? E como eu ia morrer mesmo, porque
estava desenganado, né? Enfim, tinha uma doença muito grave, eu resolvi fazer o filme que eu queria fazer. Então, aquela discussão que acontece com a produtora, realmente isso aconteceu, e ele explica isso, né? Porque a produtora queria que o filme fosse feito de uma determinada maneira, que era desde o início, mas no meio da produção, diante de todo aquele caos da própria vida dele, ele, não, vou fazer o filme que eu quero fazer, e acabou meio que mudando tudo, mas a mudança acabou sendo perfeita, porque eu considero que realmente é o melhor filme do Otto Guerra, né? E o Divinó também observa, né, que o imaginário cumpre a sua missão existencial da trama da vida social. Né? O imaginário do coletivo acaba traspassando para as obras desse coletivo. Né? O filme é ficcional, documental e preditório ao mesmo tempo. Né? A mudança de gênero de Laerte, na minha conclusão, tem uma conexão com algo que ficou escondido, assim como o Azevedo, que é o personagem dele, também tem esse ódio escondido e esse medo. Né? Eles compartilham desse mesmo sentimento. Então, você tem aqui sempre uma dubiedade, né? A realidade com a ficção, o Laerte e o Guerra, de certa forma, o Ivan e o Azevedo, a imagem real e a imagem animada. Né? O filme pode ser considerado, então, como, na verdade, o resultado do imaginário diegético do Brasil enquanto sociedade, né? Que acabou despontando, né, e produzindo graficamente a história do homem. As referências principais que eu usei, e obrigado pelo interesse de todos.